Bem-vindo ao canal A Palavra para Todos. Neste vídeo, convidamos você a mergulhar na Palavra de Deus através da leitura da Bíblia. Livro de Salmos 78. Escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinassem a seus filhos. Para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos. A fim de que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o pacto de Deus, e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas fez ele à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoá. Dividiu o mar, e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. Também os guiou de dia por uma nuvem, e à noite toda por um clarão de fogo. Fendeu rochas no deserto, e deu-lhes de beber abundantemente como de grandes abismos. Da penha fez sair fontes, e fez correr águas como rios. Todavia ainda prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo comida segundo o seu apetite. Também falaram contra Deus, dizendo: poderá Deus porventura preparar uma mesa no deserto? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Pelo que o Senhor, quando os ouviu, se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel. Pelo que o Senhor, quando os ouviu, se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel. Porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Contudo ele ordenou as nuvens lá em cima, e abriu as portas dos céus. Fez chover sobre eles maná para comerem, e deu-lhes do trigo dos céus. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida em abundância. Fez soprar nos céus o vento do Oriente, e pelo seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez também chover carne como poeira, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do arraial deles, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois ele lhes trouxe o que cobiçavam. Não refrearam a sua cobiça. Ainda lhes estava a comida na boca. Quando a ira de Deus se levantou contra eles, e matou os mais fortes deles, e prostrou os escolhidos de Israel. Contudo isso ainda pecaram, e não creram nas suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias como um sopro, e os seus anos em repentino terror. Quando ele os fazia morrer, então o procuravam, arrependiam-se, e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam. Pois o coração deles não era constante para com ele, nem foram eles fiéis ao seu pacto. Mas ele, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles a sua cólera, e não acendeu todo o seu furor. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e o ofenderam no ermo. Voltaram atrás, e tentaram a Deus, e provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, nem do dia em que os remiu do adversário. Nem de como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoã. Convertendo em sangue os seus rios, para que não pudessem beber das suas correntes. Também lhes mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Entregou às lagartas as novidades deles, e o fruto do seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicomoros com chuva de pedra. Também entregou a saraiva o gado deles, e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou sobre eles o ardor da sua ira, o furor,
a indignação e a angústia, qual companhia de anjos destruidores. Deu livre curso à sua ira, não os poupou da morte, mas entregou a vida deles à pestilência. Feriu todo o primogênito no Egito, primícias da força deles nas tendas de Cão. Mas fez sair o seu povo como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho. Guiou-os com segurança, de sorte que eles não temeram, mas aos seus inimigos, o mar os submergiu. Sim, conduziu-os até a sua fronteira santa, até um monte que a sua destra adquirira. Expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras por herança, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas tornaram atrás, e portaram-se aleivosamente como seus pais, desviaram-se como um arco traiçoeiro. Pois o provocaram a ira com os seus altos, e o incitaram a zelos com as suas imagens esculpidas. Ao ouvir isso, Deus se indignou, e sobremodo abominou a Israel. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda da sua morada entre os homens, dando a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos o fogo devorou, e suas donzelas não tiveram cântico nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não fizeram pranto. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse. E fez recuar a golpes os seus adversários, infligiu-lhes eterna ignomínia. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não escolheu a tribo de Efraim. Antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas e suas crias o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. E ele os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Obrigado por acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Compartilhe este vídeo, confira os outros capítulos em nossa playlist e inscreva-se no canal. Acesse nosso site para mais conteúdos inspiradores. O link está na descrição. Que Deus abençoe sua vida e guie seus passos. Até mais!